Fala pessoal, estamos aqui reunidos para mais um encontro do Clube dos Carecas. Oh, não, hoje é uma entrevista, um É, bate-papo com meu amigo Ramalho. Esse daí é mais uma lenda viva da verdade. informática brasileira. O cara tem 125 livros publicados. Estou falando 125. Se somar eu e Laércio Vasconcelos, não chega perto dele, né? Enfim, é um outro dinossauro aí da área. Escreveu muito livro no mercado nos anos 80, 90, e aí depois ele continuou o caminho dele, seguindo na área de fotografia, escreveu livros sobre fotografia, depois se interessou, né, viagem, que tem tudo a ver com fotografia, deu a volta ao mundo em 80 dias, isso daí teve um fã que botou aqui, vai, chama o Ramalho porque ele deu a volta ao mundo em 80 dias, incrível isso, né, e ele vai contar, apresentou o programa também na Rede Record, enfim. Ramalho, como é que você está, meu amigo? Estou muito contente de ser resgatado aí para esse público aí que uma parte talvez tenha convivido com a gente e a outra literalmente nos vê como elementos da era paleolítica, mas eu muito contente, porque o bom de ser um dinossauro, né, é que você tem histórias para contar, né? Isso Com é que certeza. é bacana. Porque um ovo Como é de que... dinossauro recém-nascido não tem história. É verdade. Como é que começou o seu contato com informática, com tecnologia lá atrás, né? Eu me formei em processamento de dados no Mackenzie, em São Paulo, né, um curso universitário de 3 anos. Em Me que ano formei em foi isso? Para a gente. 84 eu me formei, foi de 80 a 84. É, e logo no segundo ano da faculdade eu comecei a trabalhar na área, né? E a gente estava exatamente no momento da transição do mainframe para a microinformática. Então, quase que toda a minha teoria foi em cima de mainframe, e eu fui um dos primeiros a começar a trabalhar com microcomputação, né? Então, isso foi bastante interessante sob o ponto de vista de mercado, e era um desafio, né, naquela época, porque existia pouquíssima literatura sobre linguagens, banco de dados em português. A gente aprendia COBOL, RPG, Fortran, né, que eram linguagens C, né, que eram linguagens clássicas, mas assim, as novas linguagens que apareciam, né, o BASIC, que era algo relativamente novo, né, para aquela época ainda, também tinha pouquíssima coisa. E eu, com um amigo, começamos a pensar em fazer uma escola de informática, né? Eu comecei a dar aula à noite, trabalhava durante o dia, comecei a trabalhar à noite como professor numa empresa que chamava ADP System, que tem uma divisão de treinamento, dei alguns cursos lá, mas as apostilas eram, assim, muito ruins, assim, não atendiam, né, novos cursos. Surgiu um novo software, você precisava de um material, você tinha que fazer do zero. Então, um dos cursos que a gente dava na época era de um processador de textos, o WordStar, que é o bisavô do que você usa hoje para escrever aí, não importa o que seja. Pro Então, eu pessoal, fiz como é uma que era apostila acentuar no, e, ao no mesmo WordStar? Como é que era acentuar Ctrl muito KP, não sei o simples. que? É muito simples, aperta com o nariz depois, né? É assim, para escrever a palavra ação, tá? Para escrever a palavra ação. É A, C, Ctrl PH, vírgula, A, Ctrl PH, tio, O. É assim que você escrevia a palavra ação. Porque na época as impressoras eram matriciais, né? Não eram de toner, não eram lasers, não era jato de tinta. Então o carro da impressora vinha escrevendo e quando você dava o Ctrl PH, ele voltava uma posição. Então você dava o Ctrl C, Ctrl PH, ele voltava uma. Aí você dava a vírgula saía debaixo do C. Era assim que funcionava. Então, era um desafio, né? Enfim, eu fiz essa apostila e eu comprava alguns livros para dar aula na editora Atlas. E quando eu terminei a minha apostila, eu levei e falei para eles: olha, eu tenho essa apostila, isso aqui é um processador de texto que está crescendo no mercado, eles toparam publicar.
publiquei, nossa, o livro foi um sucesso na época, assim, tinha ranking de livros, assim, em várias revistas, tinha semanas que eu estava em 5 rankings diferentes, assim, sabe? Era uma coisa, para mim, assim, incrível, né? E aí eles falaram, Ramalho, você não escreve sobre banco de dados também? Eu falei, não escrevo, mas eu posso escrever, né? Enfim, eu naturalmente comecei a mexer com alguns bancos de dados, e aí eu acabei lançando esses 2 livros aqui, deixa eu até pôr a capa aqui, É DBase muito 3 relíquia, Plus, é. tinha o programado e o Sensacional isso aí. interativo, tá? Sensacional. Esses E livros são isso de aqui que era um ano, Ramalho? autêntico, esse aqui esses aqui são de 85, 86. Enfim, aí eu comecei a escrever um atrás do outro, né? Enfim, eu ia aparecendo novos softwares, né? Então eu escrevi, nossa, de SuperCalc, SuperVisiCalc, novas versões dos programas. E aí chegou um momento que eu escrevi sobre Clipper, uma linguagem de programação baseada na linguagem do DBase, que explodiu, né? O Clipper foi a linguagem de programação da microinformática dos anos 80, 90. Então, assim, nossa, Aproveitar foi para incrível, até assim. tirar uma dúvida contigo. Lance- O Clipper, ele era usado fora do Brasil ou foi um sucesso no Brasil? Não, ele foi muito. Ele era usado com sucesso fora do Brasil, nos Estados Unidos, principalmente. Na Europa, eu não sei te dar a percepção, eu acho que não era tanto como no Brasil. Mas ele pegou muito aqui, assim. Eu fui para diversas conferências da Nantucket, que era a empresa que fazia o clipe. E, então, realmente, olha, se fazia milagres com ele. Eu sei que não sei se é de água ou de luz aí do Rio de Janeiro, ela emitia as contas usando o Clipper, assim, um banco de dados DBase, era assim, 1 milhão de coisas, o cara fazendo praticamente no disquete, assim, era uma aventura. E enfim, aí eu fui me aprofundando mais na área mais técnica, aí escrevendo sobre SQL, sobre bancos de dados mais parrudos, Oracle, Sybase, enfim, o que vinha, eu batia no peito e chutava, né? Enfim, um pouco, mais ou menos nessa época, você começou com teus livros de hardware, né? Enfim, a gente se conheceu efetivamente aí no final dos 90, né? Foi naquele período de 90 para 2000 ali, assim. E, enfim, e fui fazendo. Aí eu tive, cara, uma felicidade que o autor tem, né? Eu tive vários livros traduzidos para outras línguas. E tive um aqui, cara, que esse é meu xodózinho, assim, ó. Deixa eu ver aqui. Olha, dá para ver a língua que ele está escrito? Não. Dá para ver que é Chinês. SQL. Ah, chinês? Caramba. Em que ano foi publicado em chinês? Escrito em chinês. Esse aqui acho que foi em 2000, acho que foi. Deixa eu ver aqui. É 2000, 97 a 2000. Uhum. Não fala aqui o ano aqui nesse momento. Fala, mas deve estar em chinês aqui. Mas, enfim, cara, foi para mim assim. Eu estar na China e ver um livro meu lá foi assim, nossa, fiquei doido, assim, né? Contente, pessoal. Muito, Assim. muito interessante, muito interessante. É mais E sendo brasileiro, né? Vai ser é, mais interessante ainda, né? Mas então, vamos sim, voltar lá para sim. os anos 80 um E pouco. Você continuava trabalhando na área ou a partir do momento que você teve um determinado número de livros publicados, você parou de trabalhar só para se dedicar a escrever livros? entre 80 e 88 eu trabalhei CLT, né? Efetivamente eu trabalhei em 4 empresas nesse período. Eu comecei como programador em uma e passei para encarregado de processamento de dados em outra. Aí, com 23 anos, eu já era gerente de informática numa agência de publicidade grande. Né? Eu implementei a informática naquela agência. E aí, em 88, eu fui para uma outra empresa, mas eu assim, estava meio frustrado, porque a gente tinha coisas para desenvolver, a gente podia agilizar, melhorar os processos, a informática podia efetivamente
aumentar a produtividade. Em vários casos, você tinha aquela resistência que... Eu, para um diretor, eu cheguei e falei, olha, o que você quer que eu faça é otimizar o caos. O caos hoje acontece aqui em uma semana, depois de gerado o primeiro fato, né? Daí uma semana o caos está estabelecido. Com a informática eu vou conseguir fazer com que o caos se estabeleça em 2 dias, mas você tem que mudar os procedimentos. Então era muito conflitante. E aí eu acabei assim, meio que me cansando assim, de se desgastar tanto. Aí passei a dar consultoria e treinamento. E fiquei nessas 2 áreas e escrevendo, né? Os livros foram cada vez mais tomando mais espaço. Eu trabalhava também escrevendo artigos, né, para PC World, para PC, que era PC Mundo aqui no Brasil, para a Folha de São Paulo, eu escrevi acho que até 2013, Estado de Minas, enfim, o que existia de revistas, né, assim a gente acabava sendo o colunista, o editor, técnico, né? E então foi essa a opção que eu fiz, né? Mas assim, nunca deixei a tecnologia, mas o mercado assim de livros, você sabe que para a tecnologia principalmente teve começou a ter uma redução significativa de consumo a partir do 2005 por aí assim, começou uma queda, né? Então chegou o ponto assim que eu falei assim, olha, não dá para depender só disso, né? Eu tenho que focar, concentrar em mais outras coisas. Então eu fiquei sempre assim, ou como jornalista, escritor, consultor, a fotografia entrou nesse processo, porque a gente viajava tanto, né, cobrindo eventos no exterior, e eu sempre gostei de fotografar, e eu comecei a fazer matéria sobre o destino também. Sei lá, se a gente ia para Seattle, de repente fazia uma matéria sobre a cidade de Seattle para alguém. E aí essa coisa da viagem foi se incorporando, né? Comecei a escrever, eu falei, caramba, escrever sobre a suave brisa acalentando os campos de trigo da Toscana me parece ser melhor do que falar sobre o processamento do Alcor, entendeu? Do processador X. Então eu comecei a se diminuir um pouco a parte de O público-alvo tecnologia e me é dedicar. diferente, né? Geralmente, quando a gente Sim, escreve de tecnologia, o nosso público-alvo tende a querer ser cada vez mais técnico e, às vezes, isso chega a um ponto que cansa, né? Pelo menos comigo, às vezes cansa, eu sim, tenho que me afastar, dar um passo para trás, porque, gente, às vezes as pessoas acham que a gente é uma máquina que sabe tudo de cabeça, sabe tudo sobre tudo, etc. E, de repente, você escrever sobre viagem, sobre andar como é que é andar lá no trigo do sol da Toscana, não sei o quê, a pessoa está ali lendo o teu artigo, está viajando naquilo dali, e o tipo de sim. proposta também, de pergunta que a pessoa vai querer fazer é outro, e também não caduca, né? Porque o problema da informática foi cada vez mais acelerando, né? Então, É, para mim, pelo menos, o negócio de você livro é falou muito assim, complicado por isso, né? Porque as coisas vão mudando mais. Antigamente não mudava tão rápido quanto muda hoje. Então, as coisas foram mudando, assim, nessa. Não sei como é que você vê isso. é diferente. O Shakespeare vem de livro até hoje, né? O último que ele escreveu faz 450 anos. Até hoje os livros dele estão vendendo. Os nossos de informática não vão chegar perto disso, né? E esse foi um dos motivos que realmente eu falei, se eu quero viver como escritor, eu tenho que me adaptar ao mercado, né? Então fui reduzindo, né, gradativamente, reduzindo não, escrevi à medida que o mercado pedia dentro da minha área de conhecimento, né? Que era software, né? Enfim, linguagens e tal. E aí o último livro técnico mesmo foi, eu acho que um SQL Server da Microsoft em 2006. Depois eu lancei um livro de mídias sociais, já introduzindo mídias sociais em 2009, né? Que era algo que era novidade, né? Então eu fiz essa introdução ao tema. E é engraçado que no livro, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, não está aqui. No livro fala assim, olha, quando você estiver lendo este livro, pode ser que boa parte dos softwares, aplicativos que eu fale aqui não existam mais e muitos outros que eu não falei estão lá no mercado. Cara, eu acho que só sobrou dois aplicativos ou redes sociais daquela época que hoje estão ainda no mercado, né?
Então é muito volátil muito volátil mesmo. Pegar no pé do Piropo, eu até esqueci de perguntar isso quando ele veio aqui em casa, que ele nos anos 80 escreveu um livro sobre X-Tree Gold, né? X-Tree Gold, né? E X-Tree Gold, hoje em dia ninguém sabe o que é, mas era um utilitário enfim, para organizar arquivo no computador, né? Que é uma coisa que não tinha na época do DOS, você não tinha uma visualização em estilo árvore para você poder ver os arquivos e tal. E aí, quando eu quero dar uma zoada no Piropo, eu falo assim, não fala não que você já escreveu o livro de X-Tree Gold. Aí ele fica assim, maluco, mas aquele X-Tree Gold era sensacional, não sei o que e tal. Mas é exatamente isso, né? A vida útil disso, né? E depois de 30 anos, 35 anos, quem lembra de X-Tree Gold, né? Quer dizer, quem é daquela época, tinha, mas não tem utilidade, não é? É complicado. Mas vamos voltar um pouco lá nos anos 80. Você falou que trabalhava com empresas, desenvolvia sistemas. Que tipo de sistema você desenvolvia? Você falou uma coisa que até é interessante, acho que a gente expandir também, aquela coisa dos processos dentro de uma empresa, né? Que você falou assim, não adiantava informatizar um processo que era todo esculhambado, né? E isso eu acho também um ponto legal para a gente retornar e desenvolver um pouco mais, porque eu acho que tem muita gente que é desenvolvedor aqui, ou gerente de TI, etc., que pode aproveitar com essa que você falou, que foi muito interessante. Mas certeza. Vamos voltar lá, o que você desenvolvia naquela época, exatamente assim? Eu primeiro fazia, o meu trabalho como consultor, basicamente, eu fazia uma análise de como estava o estado da empresa em termos de automação e processo, né? Então, a maior parte das empresas não tinha informática, ou tinha um computador lá, o XT que compraram. O padrão na época era se comprar softwares prontos, né? Existiam várias software houses já com os pacotes principais administrativos, né? A folha, enfim, contabilidade, contas a pagar, tal. Então, existiam esses pacotes prontos, né? E que muitas vezes não atendiam as características das empresas. Então, você precisava de alguém para poder ou adaptar aquilo ali, né? Desenvolver um adendo para aquele pacote, ou repensar na utilização, né? Um desenvolvimento do zero de um sistema que é muito específico da empresa. Por exemplo, nas agências de publicidade, você imagina, a agência de publicidade, o core dela é criação, né? Veiculação de anúncios, criação de campanhas, mas tem uma parte administrativa que interage com esses departamentos, né? Então, numa agência de publicidade, a dupla criativa criou uma campanha. Essa campanha foi aprovada pelo cliente, aí inicia um processo de o cliente aprovar, aí você cria as peças publicitárias para, naquela época era rádio, jornal, revista e TV, isso gera processos administrativos, né, das empresas, do mercado, para, vai tentar falar com alguém de uma agência que, olha, tudo bem, a criatividade é legal, é o nosso core, mas a gente tem que seguir algumas regras, né, de mercado. E eu sempre enfrentava esses problemas, né? É uma situação assim que, em alguns momentos, assim, o melhor era saber desistir, sabe? Assim, eu sou um cara que não desiste fácil, mas você tem que ter um ponto para saber que ali não vai adiantar. A montanha não vai se mover e você não vai conseguir dar a volta na montanha, entendeu? Então, isso acontecia muito, eu sei que acontece hoje. A minha consultoria de informática, a última foi há uns 3 anos, um pouquinho antes da pandemia, mas a gente percebe sempre assim, uma complacência das pessoas em mudar. Tudo está bom do jeito que está, não está ótimo, mas está bom. Se está bom, está bom. Isso é complicado. Quando você vem com alguma solução para melhorar a produtividade, ou para, não a produtividade, mas melhorar a qualidade do trabalho das pessoas através da tecnologia, isso é muito complicado, muito complicado. Era naquela época e eu acho que continua sendo até hoje, né? Mas basicamente a minha falado frustração. O caso específico de agência de publicidade, que meu pai foi publicitário, né, durante zilhões de anos, né, durante 40 anos e tal. Até quem não assistiu, assiste aí o podcast com meu pai, que é muito legal. E eu lembro que nos anos 80, a ideia dele, porque meu pai é totalmente analógico, né?
Então, até os anos 80, até os anos 90, eu diria, né? Só nos anos 2000 que ele passou a usar computador. Então, nos anos 80, a ideia dele de usar computador era, ele escrevia na máquina de escrever o texto publicitário e passava para alguém passar limpo no computador, redigitar num processador de texto, sabe? E o dupla dele, a mesma coisa, ele fazia lá o design, o desenho, a arte num papel e tinha lá o que ele chamava de operador de informática, operador de computador, que ia passar aquilo para um CorelDRAW da vida, fazer a arte no computador. Quer dizer, o pessoal mesmo da parte criativa não sabia usar computador. E aí era uma doideira. Eu achava aquilo ali muito doido. E eu brigava muito com meu pai, senta, usar o computador é muito melhor, cara. Você muda, edita, não sei o quê. Meu pai, cara, você precisava ver, assim, minha infância toda, adolescência, era o meu pai escrevendo na máquina, fazendo as modificações com caneta, botando coisa, cola print, entendeu? Para emendar a página, emendar a coisa que ele queria mudar. Era uma coisa assim, pai, mas em 2 segundos você faz isso num computador muito mais rápido, né? Mas não entrava na cabeça dele, sabe? Porque ele achava que o computador, não, o computador não. Eu Sim. pago alguém para depois passar isso daqui, que eu fui todo remendado para passar. Essa era a ideia dele. Né? Então, assim, só contribuindo com o que você está falando, certeza. Entendeu? Que, como é que você vai mudar a mentalidade de uma pessoa que não quer mudar, né? Aí ele só teve que usar computador quando a editora... Teve um livro dele que a editora se recusou a receber em máquina. Ele falou assim, não recebo mais datilografado, etc, etc. Você vai ter que me entregar. Aí ele começou a pagar alguém para passar... Ele escreveu todo o livro na máquina, pagava alguém para redigitar, e sempre acabava tendo algum erro ou outro. Até que ele viu que... Ele foi até onde não podia mais usar o negócio de máquina, cara. É incrível. E em outras áreas, eu dei consultoria, eu vou estar falando do universo, vai de, sei lá, talvez 20, 30 empresas que eu dei consultoria naquela época, eu desisti de 3. Assim. Não para minha satisfação, mas para minha consciência de que eu estava certo no que eu estava falando. Essas empresas, eu fiquei sabendo, alguns anos depois, as 3 fecharam. Foi uma rede de supermercados aqui de São Paulo, que tinha umas 20 lojas, uma empresa, um despachante aduaneiro, que cuida de importação, exportação, e um outro escritório. Eles fecharam, porque era impossível administrar uma empresa com aqueles problemas, sabe? Então... enfim, então depois eu falei, eu não estava errado, né? Assim, eu não desisti em vão, porque a coisa realmente era impossível de se fazer dentro daquela realidade. É engraçado, mas que a pessoa contrata um consultor, mas depois não quer mudar, né? Numa delas, nessa que eu desisti, que foi o despachante aduaneiro, era uma empresa grande desse segmento, naquela época. Eu falei, olha, o fluxo de informação e de dados, ele começa no departamento A, B, C e termina no D. No departamento C, eles não querem mudar, eles querem continuar fazendo do jeito antigo. E não dá, senão morre o processo ali. Ele chega automatizado no A, o B chega no C, vai manual, aí passa por D à mão. Eu falei, não, ele falou, o que aconteceu? Era uma empresa familiar. Ele virou para mim e falou, Ramalho, olha, é o seguinte, das 8 às 18, o diretor do departamento C é o fulano de tal. Das 18 às 6 da manhã, ele é meu tio. Eu não tenho como, sabe, bater com ele, demiti-lo, enfim, não consigo mudar. Você vai ter que dar um jeito nisso. A gente deu um jeito, não foi possível, mas não. E daí 4 anos eles fecharam. Uma pena, né? Enfim, mas... O negócio de empresa familiar realmente é muito complicado, né? Porque as pessoas não conseguem separar, né? Acha que pelos laços familiares a parte hierárquica, né? não funciona, né? É muito doido isso. Ramalho, eu quero fazer uma pergunta interessante para você. Você está falando em consultoria. O Xandó, né? Eu troquei uma ideia com o Xandó também, ele falou bastante de negócio de consultoria, que é uma coisa que eu acho que é interessante para quem... É um mercado interessante para quem quer entrar nesse mercado. É um mercado que eu acho que precisa de mais bons profissionais, né? Você tem alguma dica, assim, para o pessoal que está assistindo o podcast? Como é que faz para entrar no mercado desse, de consultoria? Olha, independente, assim, estamos falando de tecnologia, né? Mais focado em tecnologia.
o primeiro requisito é você ter a habilidade técnica para isso, né? Você precisa estar confortável em ter o conhecimento técnico do produto, da linguagem, do que for. Se a consultoria for muito específica em um produto, né, em um segmento, e, acima de tudo, desenvolver os soft skills, né, que hoje essa palavra surgiu aí, não surgiu, está sendo muito usada agora, que no fundo são só habilidades, né, não técnicas. Você da área de tecnologia, você tem que investir no seu treinamento em áreas que não são técnicas, em áreas de administração, de comunicação, porque não funciona só você ser bom tecnicamente. Você precisa se comunicar bem, você precisa ter uma visão macro, no sentido amplo, você precisa conhecer o mercado do cliente. Então, assim, você pode ser ótimo no que você faz tecnicamente. Aí você vai dar uma consultoria num segmento que você nunca atuou, mas é naquele produto que você conhece bem. Se você tem uma visão de negócios, né, isso te ajuda muito. Isso te ajuda muito. O meu primeiro emprego de informática, eu fui um programador júnior numa seguradora. No final das contas, ficou eu e mais uma pessoa para o cargo. E eu fui admitido porque eu era o técnico, né? Só que eu tinha uma experiência administrativa que eu fui office boy dos 14 até os 17 anos. Então, eu ajudava o escritório, conhecia a rotina de escritório. Então, ele falou, olha, o que definiu para você, né, a sua contratação, que você tinha essa experiência administrativa. Então, é o que eu falo, não é, você pode ser admitido pelos seus hard skills, mas você vai certamente ser demitido pela falta de soft skills. Tá? Então, transpondo isso para a consultoria, eu acho que assim, se você está seguro de que você entende disso, do que você faz, ampliar os seus soft skills, né? Buscar conhecimentos de, né, comunicação, negócios, para falar com um diretor em igualdade de conhecimento da área, você entendeu? Porque você está falando uma coisa que eu sempre falo sabe fazer. Eu sempre falo para o pessoal que é meu aluno, que lê meus livros, eu sempre falo isso, gente, a parte técnica é importante, você tem que ser bom tecnicamente, mas se você quiser investir, você tem que investir apresentação pessoal, entendeu? Oratória, coisas assim que as pessoas às vezes não dão muita importância. Sim. Né? A gente vê muito, poxa, a pessoa, cara, eu fico maluco, às vezes eu contrato algum serviço, a pessoa manda mensagem por WhatsApp, a pessoa não sabe escrever direito, ou manda mensagem picotada, aquele manda bom dia, não fala nada, são coisas bobas assim do dia a dia, e que é isso que você está falando, que vão compondo um quadro maior, né? E as pessoas às vezes não se ligam, acho que o mundo hoje está muito acelerado, etc, etc. Aí as pessoas acabam não se ligando a esses pequenos detalhes que a gente se importava muito lá atrás, né? E que hoje em dia ainda fazem diferença porque eu acho que é o ponto de destaque do cara acima da média para o cara mediano, um pouquinho abaixo da média, né? Sim, sim. Por exemplo, falar e escrever bem. Isso é fundamental em qualquer área da vida. A gente pode estar nas redes sociais, né, usando emoji, TKTS, aquelas coisas. Enfim, mas na hora que você vai falar com o cliente, você tem que falar na linguagem polida, na linguagem. Não adianta você falar, mas eu nunca uso isso, né? Meu amigo, não adianta. As pessoas valorizam isso, né? Preencha um currículo digital e mande para uma empresa com erros crassos, assim, entendeu? Você está fora, você pode ser o melhor cara na sua área. Falou menos, sabe assim? Você já está cortado, te garanto, né? Então, não é querer ser rigoroso, mas hoje em dia, como você falou, se você está na média, tem 1 milhão que estão na média. Né? 1% acima da média, talvez estejam 100 mil. 2% acima da média, pode ser que estejam 500 só. Né? Então, é você focar onde você, investir onde você quer estar fora da curva ali. E
E que eu falei, o conhecimento geral, Fazer línguas, cursos, né? isso é interessante, porque é fazer cursos de outras habilidades que não são as técnicas principais. Aí exatamente isso que você está falando, que eu falo muito para as pessoas. Cara, vai fazer cursos que vão expandir o seu horizonte de conhecimento, que vai te ajudar indiretamente, né? Porque eu acho que as pessoas ficam muito preocupadas assim, não, quero aprender, saber tudo sobre essa linguagem de programação, por exemplo, só usar o exemplo da linguagem de programação. E de repente tem todo um arsenal de ferramentas que a pessoa vai precisar saber para conquistar aquele cliente, para manter aquele cliente, para, né, entender, como você falou, né, chegar na empresa, caramba, não entendo nada desse negócio aqui, mas vai preparado, busca saber o que o cliente faz, né? Né? Sim, O sim. cliente vai contratar, pelo menos busca saber que área é essa, conversa com alguém, busca essa informação mesmo na internet, ou se conhece alguém que trabalha naquela área, troca uma ideia, poxa, como é que funciona, como é que é esse mercado, né? É esse tipo de coisa de um processo pré-venda que é investigativo que as pessoas estão esquecendo de fazer, né? Sem dúvida. O que eu recomendo, na verdade, é um processo que hoje, né, dos últimos 10 anos, surgiram vários nomes para coisas que sempre existiram. Mas, por exemplo, você ser um Com isso, Ramalho, eu fico lifelong muito learner. doido. Desculpa te interromper, mas eu fico maluco com isso, que o pessoal acha que está reinventando a roda, vem um novo negócio. Mas peraí, mas eu uso isso daí há 20 anos atrás, se chamava outro nome, pô. Eu só falo recicla, bota outro nome e todo mundo fica falando aquilo, né? É muito engraçado isso. Não, só dentro desse parênteses que você fez, o tal do UX design. O pessoal vem, não, porque as técnicas de UX design, que não sei o quê. Eu vou olhando lá e falei, meu, o que tem de novo nisso aqui? A interface está numa tela diferente, a interação com o usuário tem que ser feita do mesmo jeito que fazia antes, respeitando o meio que você está usando. Aí os caras vêm querendo ensinar a roda, né? Ensinar a roda, não é inventar a roda, nem inventar. E várias áreas, né? Muita subespecialização. Eu acho que isso é um perigo em termos de carreira. Eu estou exagerando um pouco, mas hoje você vê o cara que é especialista em escrever o texto para os botões verdes da interface com o usuário do aplicativo. O outro lá é especialista em criar os botõezinhos que ficam no alto da tela. Meu, tudo bem, né? A gente tem que ter especialistas para, né, ter uma produtividade maior nos casos, mas assim, você não encontra generalistas. E se você quer ser um consultor, você tem que sair, deixar de ser. Você pode ser técnico, pode ser especialista em algo, mas se você quer ser um consultor ou atuar, você tem que ser generalista. Você tem que conhecer um pouco de um monte de coisas e saber muito de uma coisa, que é a tua especialidade. Então, essa coisa de ser lifelong learner, ou seja, é aprender durante a vida inteira, é fundamental. Sabe assim? A minha rotina nos últimos 2 anos especificamente, eu acordo muito cedo, né? Eu sou obrigado a acordar muitas vezes 5:30 da manhã e eu não consigo voltar a dormir, assim. Então, assim, eu me policio das 6 até as 7:30, eu fico assistindo vídeos de YouTube de coisas que eu não tenho a menor ideia do que são, né? Assim, vou aprender sobre tal coisa, vou conhecer sobre tal coisa. Isso vai de áreas técnicas, áreas de humana, enfim, assim, geologia, música, porque isso ajuda, cara, ajuda muito, assim. Você busca, né? É uma rede, aquela rede neural, né? Assim, as coisas vão ficando na sua memória, vão andar de baixo para o inconsciente. Uma hora você fala, nossa, aquilo que eu vi lá de tal área, eu posso usar aqui o conceito, né? E é incrível. Então, eu acho Eu que é sou assim isso, né? também, a gente é muito Você. parecido nesse ponto. O pessoal sempre me elogia muito, você parece uma esponja. É porque eu sempre estou buscando coisas diferentes, né? E eu sou muito curioso, então eu acho que a curiosidade é muito importante. Às vezes, sei lá, estou conversando contigo, você começa a falar de um Fundamental. negócio que eu não manjo, se eu achar interessante, vou ficar com aquilo na cabeça, vou chegar em casa, vou estudar, vou ler artigo, vou ver vídeo sobre aquilo. Próxima vez que a gente se encontrar, vou bater papo contigo sobre aquilo. Pô, aquele negócio que você falou, fui pesquisar, e aí desenvolve um segundo papo mais aprofundado sobre aquele negócio que eu achei interessante. E às vezes não tem nada a ver com a área de informática. Geralmente eu não gosto nem de falar sobre a área de informática, Não. eu já vejo isso todo dia por tantos anos que eu não gosto de bater papo sobre isso. Eu gosto de bater papo sobre outros assuntos.
E é isso que você falou, às vezes, anos depois, você fala um negócio, eu falei, pô, mas já ouvi falar nisso, aí puxa lá da memória, tem aquele negócio, já sei onde é que eu vou buscar e eu uso aquilo de alguma forma. É interessantíssimo isso. E o que você citou é mais importante ainda, que eu acho que o fator que vai te diferenciar como profissional e até como pessoa também, indiretamente, é a curiosidade. É ter uma mente inquieta no sentido de querer sempre estar buscando um conhecimento novo. Eu sou assim, sempre fui assim desde criança. Nem todo mundo é curioso naturalmente, né? Tem pessoas que são mais tranquilas, enfim, não é crítica nada, é característica, né, de cada um. Mas tem características que você pode aprender, você pode desenvolver, né? Então, eu acho que vamos tirar a palavra curiosidade, mas uma mente investigativa. Vamos ficar mais bonito, né? Já vamos deixar mais, em vez de curiosidade, uma mente investigativa, uma mente inquieta, né? De você sempre estar buscando. Eu vi uma palavra no jornal da TV que você não sabe o que é aquela palavra, tudo bem, vai lá e pesquisa na hora o que é aquela palavra, né? Enfim, é uma coisa a mais que você fica sabendo, né? Então, eu basicamente, dentro dessas minhas regras de aprendizado, todo dia eu tenho que aprender uma coisa nova, não importa o que seja. Pode ser muito simples, mas eu todo dia tenho que ver algo novo. Isso é bem legal. Outra coisa que me ajudou muito, e aí é uma característica minha, enfim, da minha jornada, é viajar. E viajar me ajuda não só na área pessoal, mas na área técnica também, porque você consegue ter a percepção de como as pessoas reagem em outros lugares ao mesmo fato, né? Gabriel, eu conheço 105 países, tá? 105 países, assim, nunca fiz, eu vou bater o recorde, vou conhecer todos os países, não, fui viajando e hoje o número é esse. Então, assim, toda vez que eu volto de uma viagem, eu volto menor. Volto menor porque eu só confirmei que eu nada sei, entendeu? Assim, o quanto eu ainda preciso aprender, quanto eu preciso melhorar como ser humano. Pegar um assunto que está hoje, infelizmente, está nos noticiários, o ataque lá do Hamas contra Israel, né? Enfim, contra os israelenses. Nós acabamos ficando com preconceito, né? Eu estou generalizando muito, me perdoem, assim, não sejam críticos nesse aspecto. Mas é geral, a gente fala assim, Paraguai não tem muita garantia, não é? É feio, é ruim, mas existe um preconceito, um histórico até, né, de alguma forma que gerou essa... Então, vai comprar coisa no Paraguai, você sabe que pode não ter muita qualidade. Fala de árabe, coisa, você pensa que é tudo terrorista, né? É uma generalização, mas as pessoas às vezes ficam um pouco assustadas com árabes. Uma das melhores experiências da minha vida várias experiências foram com árabes, assim. Não existe povo mais receptivo, mais caloroso, sabe? Que te adota como amigo 5 minutos depois que te conheceu. E se a gente vai só pelo que aparece na TV, nos noticiários, a gente fica com uma ideia totalmente assim preconceituosa É que o pessoal esquece que o noticiário receio. reporta a exceção, né? O que é exceção, que é aquele fato Sim. Escandaloso, é que vem a notícia, né? Então, aí entra o complexo de vira-lata, que às vezes eu escuto assim, cara, eu escuto umas coisas tão doidas assim de outras pessoas assim. Não entendo por que o estrangeiro vai no Rio de Janeiro, é muito perigoso, não sei o quê. Tipo assim, você está sendo contra o estrangeiro vir visitar o Brasil e deixar dinheiro aqui, usar o serviço aqui, etc., gerar a economia daqui, cara. Né? Tem muita coisa boa aqui, né? Só que a pessoa fica com aquela mentalidade. Não, com certeza. A negatividade, ela impregna de uma forma que é difícil. É aquela velha história, né, cara? Você tem uma experiência boa, você conta para 1, 2, 3 pessoas. Você tem uma experiência ruim, você conta para 10, 20, 30 pessoas. É mais ou menos por aí, né?
Então, Com certeza. Ó, por exemplo, eu, na década de 90 e 2000, eu ia todo ano para a Feira do Livro de Frankfurt. Ficava uma semana lá. E por muito azar, cara, assim, chegou um ano, a gente estava lá, aparecia lá na Alemanha, né? No noticiário lá. 111 detentos foram massacrados pela polícia em São Paulo, que foi o Carandiru. Né? Aí todo mundo olhando para os brasileiros, né? Tinha uns que era nós na mesa, assim, né? Os caras também achando que era tiroteio o tempo inteiro na rua. Bem, passou. No outro ano, ele estava lá, calhou de ser na mesma semana do ano. Teve aquele massacre da Candelária aí no Rio. Então, o cara que estava lá na mesa, tinha um amigo português, e falou: ei, tu falas que não acontece nada lá no Brasil, aí, ó, mataram mais um monte. Eu não tinha o que responder para o cara. Então, esses dois fatos, para essas pessoas, não adianta. Não adianta parecer um santo descendo dos céus e mostrando que não é, que ficou gravado, né? Essa imagem negativa. Mas o que eu falo, e quando você viaja, você vê que não é nada disso. Com certeza esses europeus que vão para a favela, visitar a favela, né, fazer tour na favela, voltam maravilhados, você entendeu? Assim, com tudo, né? Enfim, é um mundo complexo que vivemos. Interessante isso. Eu costumo dizer o seguinte, eu morei 6 anos nos Estados Unidos, né? E tem muita gente que é anti-americano aqui no Brasil também, que é outra coisa que eu não entendo muito, né? E às vezes quando... Ou tem uma fascinação pelos Estados Unidos nas coisas que às vezes não são tão legais, né? E importa as coisas que tem de pior de lá, em vez de aprender as coisas que eu acho que são mais interessantes, que são menos visíveis, né? Que é a coisa que só você passando um tempo lá para você entender a lógica, né? E uma coisa que eu sempre falo assim é o seguinte, para os meus amigos, né? Falar aqui nesse podcast, que quando eu morei lá, eu percebi que a maneira de fazer negócio do americano, no geral, né? Ele é muito pragmático. Então, é diferente do brasileiro. O brasileiro, assim, vai fazer um negócio e fica pensando em tudo que pode dar errado. E fica focando no negativo, nessa coisa, tipo, pode dar isso, que se acontecer isso, se acontecer aquilo, que não sei o que e tal. E às vezes demora para tomar decisões por conta disso também. O americano não, ele faz um planejamento básico e fala, se você chegar com esse tipo de papo com ele, eu lembro muito bem disso, ele vai assim, não, mas se acontecer isso, não, olha só, se acontecer, a gente pensa o que vai fazer, né? A gente tem até uma expressão, né? Que é quando chegar esse momento, a gente vê qual ponte a gente vai construir para ultrapassar esse obstáculo, né? Alguma coisa, se traduzir mais ou menos aí, né? Mas é muito por aí, né? E a gente não tem, só morando lá algum tempo, ter contato com o negócio de business, assim, você começa a ver a maneira diferente que eles fazem negócio. E aí, isso ficou comigo, né? Eu fiquei mais pragmático, assim, para algumas coisas, fiquei menos receoso. Pô, será que isso não vai dar certo? Será que isso... é um bom exemplo, né? Na Austrália, foi uma outra experiência quando eu morei lá, que tem a ver com isso também, que é outra cultura completamente diferente da nossa, completamente diferente dos americanos. A palavra-chave lá, acho que eu nunca falei sobre isso, é estilo de vida. Eles falam muito de lifestyle, entendeu? Aí você pergunta assim, sei lá, eu sou brasileiro e tal, de onde você veio? É do Rio de Janeiro. Como é que era o seu estilo de vida lá? É engraçado isso. Da primeira vez que eu escutei isso, eu fiquei, que interessante isso, sabe? É fascinante, porque o cara tá querendo saber do estilo de vida, ele não está interessado em quanto você ganha, no que você trabalha, né? Mas essa coisa macro, né? De o teu dia a dia, era um dia a dia que você gostava, não era que gostava? Como é que era você fazer? Você tinha tempo de passear, tinha tempo de ir à praia? Como é que é, entendeu? É interessante isso, né? E a gente não pergunta muito, né? Quando encontra aqui no Brasil uma pessoa assim, fala assim, como é que tá? Mudou de vida, tá? Mas e aí? Tá trabalhando onde? Tá ganhando quanto? Casou, teve filha? Só nisso, né? Não pergunta o estilo de vida, o pacote, né? A coisa mais global. E eu fiquei com isso também. É exatamente o que você está falando. Tipo, aí você, imagina, morei em dois países além do Brasil, você já viajou para 105 países. Eu viajei para acho que 17, contei uma vez aí. É totalmente diferente. Aí você começa a ver essas coisas, né? Você começa a conversar e o cara fala uma coisa que você... Cara, nunca pensei nisso, rapaz. O cara pensa diferente de mim aqui de uma maneira. Eu falei, pô, rapaz, tem outras maneiras de fazer a mesma coisa, né? Não, com certeza. E
E esse lado do você se... Não é a outra palavra que usam muito, que até me irrita, assim, e usam errado até, empatia. Tudo você tem que ter empatia, tudo é empatia, é se colocar no lugar do outro, é não sei o quê, parari, pará. Para mim é o seguinte, 90% das vezes que você usa empatia, você está usando errado. A palavra que teria que ser usada ali é respeito, que eu acho que é o que falta, sabe? Respeito. Mas, enfim, subverteram para empatia. Lógico que você tem que ter empatia, né? Existem outros pontos de vista que não o seu. Mas essa coisa da empatia, de você se colocar e ficar e analisar e ver. Meu, se você tem respeito, se você teve essa formação que incutiu respeito pelos terceiros, né, pela natureza, isso facilita muito a sua vida como profissional, né? Deixa eu fazer um salto de 20 anos, aí, 30 anos. O livro que eu estou escrevendo agora, eu falo sobre senso de urgência. Ele vai ser lançado no começo do ano que vem. É muito rapidinho que eu vou falar. Senso de urgência. Senso de urgência, basicamente, é a sua habilidade de responder rapidamente a um evento que precisa ter uma ação corretiva ou, enfim, em função dele. Então, tem pessoas que aconteceu algo, a pessoa já está resolvendo. Tem outras que aconteceu algo, ela vai pensar, vai ver, precisa resolver agora ou não, mas não tem mais ninguém para fazer isso aqui. Aí entra na procrastinação. Então, essa coisa de você ter uma atitude que responda e que respeite vai muito da nossa criação. Dependendo da criação que você teve, dos ensinamentos e valores, principalmente os valores que você adquiriu enquanto criança, a tua vida profissional vai ser completamente diferente, positiva ou negativa, né? Então, eu também não estou criticando nenhum estilo de criação de filhos, vejam bem, mas aquele filho que, eu até brinco no livro, eu falo que tem um personagem que eu crio que chama Lucas. Então ele acha que na casa dele tem um gênio mágico. Porque ele é assim, ele sai do quarto dele tudo bagunçado, quando ele volta daí 2 horas, está tudo arrumado. Tudo arrumadinho. Aí ele vai para a escola, não sei o que, volta, come, larga os pratos na mesa, na pia, ele vai lá para o quarto mexer no computador, quando ele volta, tá todos os armários limpinhos, assim. Então ele fica falando, aqui em casa tem um gênio que mexe com isso aí. Aí quando o cara vai trabalhar, começa na profissão dele, ele faz as coisas, deixa do jeito que está lá, e alguém fala, meu, você precisa arrumar isso aqui, você precisa terminar esse relatório, você precisa... O cara fica esperando um gênio vir fazer aquele trabalho que na casa dele acontecia por mágica. Então isso atrapalha muito, sabe, assim. Isso me atrapalhou, porque eu fui criado em parte assim, sabe? Eu falo por experiência própria. Tem muitas coisas que na minha vida profissional eu apanhei, porque eu tinha que me virar com tudo, né? E eu não tinha essa habilidade que podia ter sido desenvolvida lá quando eu era menor, né? E fala de uma personagem que é o contrário, é a Maria, onde os pais negociavam tudo com ela, né? Tudo era negociado. Então ela fala, não, aqui meus pais são possuídos por ogros do mal, porque eles só me deixam fazendo coisas que eu não gosto, que é o arrumar, que é o participar, que é o colaborar. Quando ela entrou na mesma empresa com o Lucas, ela foi promovida para gerente em 1 ano. E o Lucas ficava o tempo inteiro reclamando que ele era infeliz, que não tinha muito trabalho, que ele não dava conta. Então, voltando a fechar tudo isso, a formação que a gente teve, moral, de valores, influencia muito a nossa vida profissional. Você pode ser o melhor codificador do mundo, mas você não pode esperar que um gênio mágico venha e te ajude também, né? Então, enfim, Isso eu fecha estou lembrando. parênteses aí. Não, um parênteses muito interessante, aquela coisa de. Eu lembrei de uma coisa de 25 anos atrás, eu acho. Um livro que era de uma coletânea de artigos do Stephen Kanitz, e que ele tem um artigo que ele falava que o problema do brasileiro não era. Porque
o brasileiro importava muito essa coisa de palestra americana, de motivacional, não sei o quê, que lá nos Sim. Estados Unidos o pessoal falava que você tinha que ter iniciativa. E ele falando assim, não, o problema do brasileiro, o pessoal fica importando essas palestras, mas o problema do brasileiro não é iniciativa. O brasileiro tem muita iniciativa, o que o brasileiro não tem é acabativa. Né? Ele começa um monte de coisa e não termina nada. Né? E tem tudo a ver com isso que você acabou de falar. Exatamente isso. O cara vai para o trabalho, faz um monte de coisa, deixa tudo, várias coisinhas abertas, não termina, não conclui satisfatoriamente aquelas, e depois fica aquela situação que ele não entende também porque que não progride na carreira. Né? E tem tudo a ver com isso. É difícil, porque você tem que tomar decisões o tempo inteiro, né? Enfim, eu, com esse meu perfil de curiosidade, de querer fazer, eu quero aprender uma coisa nova. Quando eu aprendo, quando eu faço, quando eu realizo, eu quero partir para outra, né? Para outra coisa. Só que eu tive alguns insucessos também, porque eu conseguia o meu objetivo, realizava aquilo, mas eu não mantinha aquilo, porque eu estava indo já para outra coisa. Então, existe o processo assim, de você realizar e fazer com que a coisa perdure também. Né? Então, é complexo, cada pessoa tem uma forma de administrar isso. Mas o brasileiro é muito disperso, assim, falando genericamente de novo, gente, me desculpe se ofendi alguém, mas a gente é muito disperso, a gente vê assim, tudo deixa para depois, né? Quero saber o mínimo possível, fiz isso aqui, estou fazendo. Agora com o celular, né, com esse instrumento do demônio, que assim, eu adoro, mas eu consegui dar um basta nele, né? Eu consegui criar até esse livro de senso de urgência, uma das coisas que eu faço, alguns métodos que eu descobri, que eu uso, para você não ser mais produtivo, mas para você recuperar o tempo que você gasta em coisas que não deve, sabe? Assim. Então, as pessoas hoje em dia reclamam porque muito, até não tem o tempo. Você tem. O título Senso de Urgência é muito interessante porque tem tudo a ver com isso que você está falando, que às vezes certas coisas que têm que ser resolvidas, as pessoas às vezes dão muita importância para coisas que não têm importância alguma, e aquelas coisas mais importantes vão procrastinando, né? E a coisa fica, né, fica parada ali naquela situação, né? Eu vejo muito isso, assim, as pessoas dando uma importância exagerada a coisas com pouquíssima relevância. Tem uma técnica, essa técnica foi criada pelo Dwight Eisenhower durante a Segunda Guerra. Ele foi presidente dos Estados Unidos, mas ele era general na época. Ele criou, chama Matriz de Eisenhower. Depois pesquisa aí, que é bastante interessante. Ele divide as coisas em importantes e urgentes. E ele faz um quadrante. Tá? Então, coisas que são urgentes e importantes, urgente e não importante e urgente, e não importante e não urgente. Então, você joga as coisas que você precisa fazer nesse quadrante. Então, aquilo que é urgente e importante, você tem que fazer agora. As coisas que são urgentes, mas não importantes, de repente você pode delegar. As coisas que não são importantes ao contrário, não importantes e urgentes, você pode agendar. E as coisas que não são importantes, não são urgentes, nem perca tempo em começar a fazer. Né? Então, é o princípio básico, assim, mas... E eu começo o livro, eu não comecei assim, mas eu vou mudar o começo. Porque é o seguinte, olha, você vai ler o livro inteirinho. Se você não mexer a sua bunda do lugar e começar a agir já, nem compra o livro. Entendeu? Porque o que a gente mais faz é ler. Tem gente que já leu 10 livros de gerenciamento de tempo, e o que acontece? Sabem tudo, mas não fazem nada para mudar. Né? Então, assim, é agir, né? É o agir. E é duro, cara, procrastinar. Eu tinha um problema com o imposto de renda, cara. Eu deixava todo dia para o dia 31 de abril ou 31 de maio. Não tinha jeito, cara. Eu podia já estar com tudo pronto no dia 1º de março. Eu só ia entregar no dia 30.
Eu quase fui analista para entender por que eu fazia aquilo, mas eu fazia. E aí, enfim, num processo de mudança interior, assim, eu fui mudando, fui aplicando essas coisas, assim, e hoje mudei um pouco, né? Estou longe de ser o que eu gostaria, mas está melhor do que eu era nesse tocante, assim, né? Vamos continuar aqui com um assunto interessantíssimo, né? Mas continuando aqui com os seus livros. E aí você migrou da informática, vou voltar aqui, né, para onde a gente estava nos anos 2000, né? Meados dos anos 2000, você começou a ver o declínio do interesse de livros de informática, começou a escrever livros sobre fotografia, sobre viagem. Conta um pouco mais essa transição que você fez para viagem e fotografia, como é que foi, né? Até chegar a oportunidade de ter um programa de televisão, apresentar junto lá um programa de televisão, como é que foi isso? Tá. Foi assim, a gente viajava muito, né? Tem até aquela famosa viagem para Lexington em 2003, né? Enfim, que o Xandó falou, Aqui e eu com estava o lá. Xandó, a gente botou as fotos. Eu ri muito lembrando. Eu nem Vocês puderam lembrava, de dar uma repente ele olhada falou um lá. negócio que eu lembrei. 4 loucos com carrinho de golfe dentro de um Aras. Foi assim, épico, né? Enfim. Me Então, relembrou da nessas história do preço do viagens, eu cavalo. já gostava de fotografar. Conta a história do preço do cavalo, essa história é engraçada. Eu nem lembrava disso, eu te relembrei contigo antes da gente Assim, gravar aqui. Você lembrou da história do preço do cavalo. então, a gente estava em Kentucky, tem o Derby de Kentucky, que é o Derby, a corrida de cavalo mais famosa do mundo. Tal. Eles vivem em função de cavalo lá, né? E aí a gente foi jantar numa fazenda, que eram Aras e tal. E aí, durante o jantar, tinha uma revista, um folheto lá, com umas 4, 6 páginas, assim, com um monte de foto de cavalo, preços e não sei o quê. Aí, na quarta capa, né, o Xandó pegou, olhou assim para mim e falou: Olha, Ramalho, tá vendo aqui, tem uma lista aqui dos preços, ó. Começa aqui com esse cavalo aqui, o Stallion, não sei o que e tal, $115.000, vai descer, não, mas esse último aqui dá até para eu comprar esse cavalo, $3.500. Eu olhei lá, falei: Xandó, isso aí não é o preço do cavalo, isso aí é o preço do vidrinho, assim, com o elixir do amor do cavalo. Isso daí é uma dose de inseminação do cavalo. Então você está pagando 115 mil ali por um potinho, entendeu? Para um outro aras inseminar uma égua e ter um potro, né, daquele garanhão lá, né, daquele cavalo. Então eram essas histórias muito divertidas, assim. Mas, enfim, comecei a fotografar os lugares, né, com um olhar mais fotográfico também. Você até, inclusive, me mandou uma foto minha lá, a gente do lado de uma cerca lá, com os cavalos lá, e eu deitado no chão com a câmera lá, porque eu queria ter um ângulo mais baixo e tal. Inclusive, eu usei algumas fotos daquela viagem no meu primeiro livro de fotografia. Cheguei a usar. Então foi assim, eu tenho essa característica que é muito minha. Eu gosto de compartilhar conhecimento, né? Então, quando eu adquiro um conhecimento, para mim é natural, eu fico assim empolgado em querer compartilhar. Então, esse é um dos motivos que eu escrevo, né? Que é compartilhar conhecimento, experiência. E com fotografia foi a mesma coisa. Eu era um fotógrafo assim, medíocre, regular, ordinário, né? Mas fui lendo, né? Nossa, devo ter comprado uns 100 livros de fotografia e tal, e para aprender, enfim, praticar. E aí, num momento qualquer, eu me senti confiante para reproduzir o que eu tinha aprendido, né? Então, eu lancei o primeiro livro, e o livro, né, teve um sucesso, as pessoas gostaram, e aí comecei. Eu lancei, acho que de fotografia como um todo, uns 10 livros, né? A maioria foram didáticos. Os últimos 3 eu lancei pela Alta Books, né, uma editora aí do Rio de Janeiro, em 2017, acho que foi. Tinha uma escola de fotografia. E deixa eu ver aqui se eu tenho. Tá aqui. Esse daqui.
São 2 livros, chama Escola de Fotografia, o Guia da Técnica, que ensina a parte técnica da fotografia, e o outro chama Escola de Fotografia, Guia da Estética. E hoje, com o celular dominando o mercado de fotos, né, ou seja, é o principal dispositivo para a captura de fotos, e a evolução do celular, hoje, qualquer pessoa que tem um celular pode tirar uma foto melhor do que um hiperfotógrafo da década de 80. Porque os recursos do celular suprem a deficiência técnica do usuário, do fotógrafo amador ali, né? Então, essas fotos noturnas que os celulares fazem, para fazer com uma máquina convencional, cara, é um pega para capar, assim, né? Você tem que fazer uma regulagem muito específica, tal. O celular, através de software, tal, ele consegue fazer coisas que antes você gastava um tempão para fazer. Mas o olhar fotográfico, que é a composição, a estética, né? Isso é o que diferencia um bom fotógrafo do fotógrafo convencional, né? E dentro dessa coisa de falar sobre fotografia, comecei a participar de feiras de fotografia, de viagens também. E aí foi, assim, as coisas foram acontecendo. Eu comecei a viajar só para fazer matérias de viagem. E aí veio uma mistura com uma paixão que eu sempre tive, né? Fui sempre meio aventureiro, assim. Então eu comecei a fazer travessias de bicicleta. Eu odeio ficar andando no quarteirão, dando volta, assim, coisas curtas, assim, né? Eu gosto de sair de um lugar e ir para outro. E aí eu comecei a fazer viagens de bicicleta, assim, uma de 200 quilômetros aqui em São Paulo, aí fiz uma outra de 300 aqui em São Paulo. Aí um amigo meu me convidou para fazer o caminho de Santiago de Compostela. Eu morava nessa época em São José do Rio Preto. E eu lá, nessa época que ele me convidou, eu nem andava de bicicleta, eu tinha parado de bicicleta fazia 20 anos, né? E ele falou, não, cara, compra uma bicicleta aí, a gente vai andando todo final de semana, você consegue. Eu falei, mas quantos quilômetros que é? Ele falou, uns 700, 800 quilômetros. Eu falei, tá louco, tá louco, morrer. Ele falou, não vai, compra aí, não sei. Eu comprei a bicicleta e comecei a andar de fim de semana, intensificar. Cara, 6 meses depois eu estava fazendo um caminho de Santiago, de bicicleta. E foi uma viagem de 1.087 quilômetros que a gente fez em 15 dias. E aí fiz um livro. A gente andava uma média de 100 quilômetros por dia, de 80 a 120, né, em média, assim. Aí eu peguei o gosto total, né, de fazer viagens de bike. Assim. Aí comecei a fazer travessias bem malucas, assim. Eu atravessei do Pacífico ao Atlântico, né, de Porto do Chile, esqueci qual é, Porto Montt, no Pacífico, até Puerto Madryn, na Argentina. Então, também deu 1.000 quilômetros. Aí fui para a Europa e fiz o Expresso do Oriente, que eu chamei, seguindo o livro da Agatha Christie. Eu pedalei de Paris a Istambul, por 3.100 quilômetros de pedalada. Tudo isso fotografando, né? Enfim. Tive um acidente, quebrei o nariz no meio do caminho, roubaram a minha bicicleta no dia seguinte, e arrumei o nariz, comprei outra bicicleta e continuei. Terminei a viagem. Um detalhe, Ramalho, essa época que você fez essas travessias de bicicleta, você não era um novinho. Já tinha quantos anos aí? Não, eu comecei mais de 40. Eu tinha... Isso que é interessantíssimo, né? Como é que alguém pode começar um novo negócio, uma nova atividade depois de mais velho, uma atividade física extenuante, né? Sim. Eu comecei... a primeira viagem de bicicleta foi em 2005. Então eu estava com 44 anos. E aí, entre 2005 e 2010 é que foi a fase que eu estava mais ativo. Eu continuo fazendo, mas hoje menos, até porque eu estou me dedicando a outras coisas. Mas eu adoro fazer isso. E a mais difícil, eu atravessei o Tibete de bicicleta. Eu saí de Lhasa, no Tibete, e fui até Katmandu, no Nepal.
fui até o acampamento base do Everest. Depois, se você quiser colocar na Você edição teve aqui problema também, fotos para com você. oxigênio, essas coisas, não, cara? Não, não desmaiou, Muito, não, cara? muito, cara, muito. Não, não desmaiei, mas Caraca, teve gente no grupo que desmaiou. Teve que. gente, porque a gente Caraca, bicho. começou a pedalar em 3.600, que é a Lhasa, aí a gente subiu e 80% da viagem a gente ficou em 4.000, 4.200 metros. É doideira, cara. E, e nós tivemos, foi uma viagem também de 1.100 quilômetros. E nós tivemos umas 6 passagens a mais de 5.000 3 metros. 1.000 quilômetros a 4.000 metros de altura. De altitude, perdão. É É, doideira. Isso com, o quê? Com e, 40 e mas tantos anos, é 50 anos já. complicadíssimo. Eu tinha 46, 46. Mas é assim, eu me preparei antes, aí efetivamente, um mês antes eu comecei a tomar vitamina de ferro, comecei a intensificar treino, não muscular, porque perna eu tinha, o que eu não tinha era pulmão. E aí, quando você está em altitude, nessa altitude, você desenvolve um negócio que chama respiração Cheyne-Stokes, que é assim, você respira assim, eu vou forçar um pouco aqui para vocês ouvirem, mas é assim, você respira assim. Você vai com respirações curtinhas, de repente vem uma puxada que é automático que você dá. Cara, você não consegue dormir à noite, porque você está dormindo, começa a dormir, parece que te esganaram aqui assim. Aí você tem que tomar um remédio para atenuar isso, que ele é diurético, aí você acorda a noite inteira para fazer xixi, entendeu? A menos 10 graus. Olha, é um horror aquela viagem, fisicamente, assim. Mas foi gratificante, foi muito gratificante. Do Enfim, Tibete até e, Nepal. e aí fiz essas viagens, pedalei o Rio Reno inteiro, né, do nascimento dele até o Mar do Norte e tal. Começa na Suíça, fui até o Mar do Norte. Então, olha, é espetacular. E viajar de bicicleta, assim. Aquele caso que eu falei do árabe foi no Marrocos. Eu estava numa vilinha no interior do Marrocos. Chega 6 caras de bicicleta, eu e mais 5 espanhóis, parado na praça principal para tomar um refrigerante no final da tarde. Veio um senhor, começou a perguntar: de onde vocês são, para onde vocês vão, não sei o quê. Cara, em 20 minutos, os 6 estavam dentro da casa dele. Ele queria mostrar para a gente a filhinha dele de 5 dias de vida, que ele estava muito feliz e queria compartilhar com a gente. Cara, quando que aqui no Brasil você vai convidar 6 estranhos, você entendeu? Para entrar na sua casa e ainda com a sua filha recém-nascida. Né? Não é o negócio do vira-lata, mas Não, mas talvez é outra no realidade interior, que a gente. né? É um outro timing, né? É uma coisa de antigamente, né? Se você fala isso, eu fico, pô, de repente no interior, muito É, antigamente, era assim, né? sim, sim, com certeza. Mas tu fala assim, são essas experiências assim. E aí, chegando no ponto do programa de TV, em 2009 eu estava fazendo uma matéria para o estado de Minas, na Patagônia, em Ushuaia. É um navio que sai de Ushuaia e vai para Punta Arenas, no Chile. E aí eu conheci o Álvaro Garneiro, que tem aquele. Hoje é um quadro do Domingo Espetacular, né, de 50 por 1, de viagem. E na época ele tinha um programa à parte, né, era todo sábado, final da noite. E ele estava gravando para a terceira temporada dele, aí a gente se conheceu. E em poucas conversas, em poucos dias do cruzeiro lá, eu falei: eu tenho uma ideia de fazer uma viagem, a volta ao mundo 80 dias sem fazer avião. Ele falou: cara, mas hoje em dia dá para fazer isso? Eu falei: dá, eu tenho tudo planejado já, assim. Ele falou: vamos conversar. Resumindo, ele gostou da ideia, a produção dele gostou, eu planejei tudo junto com eles lá e fizemos a linha mestra da viagem, né? Que era baseada no livro de Júlio Verne, né? E na época ele usou balão, basicamente balão e trem, né? E animais na Índia e tal, e navio. E a gente fez a mesma coisa, a gente saiu de Londres, só que Júlio Verne ele saiu da Europa e foi para o Oriente, ele foi para a Índia, para a China, para o
Japão, Estados Unidos e Londres. Nós fizemos o contrário. A gente de Londres foi para os Estados Unidos, Rússia, China, Mongólia e Europa. E foi assim, a gente tinha a linha mestra do negócio definida, mas muitas das coisas que aconteceram lá foi na hora que a gente viu, né? Enfim, ó, eu estava dirigindo um trailer, atravessamos os Estados Unidos em 4 dias no motorhome, cara, ó, chinelando ali no motorhome, para ficar sempre nos 80 dias. Aí conheci um lugar onde o General Custer teve a última batalha, Little Big Horn, né, que a gente viu em filme. Eu falei, cara, eu vi lá Little Big Horn, eu falei, oh, vou parar aqui que eu quero ver isso aqui. E assim, várias coisas a gente conheceu nessa viagem desse jeito. Teve os perrengues, né? Assim, nada sempre do jeito que você planeja, mas foi uma experiência incrível. Assim. Eu acho que assim, poucas pessoas fizeram tanta maluquice como nós fizemos naquela viagem. Assim. Cara, eu lutei sumô com um campeão japonês de sumô. Você imagina o que aconteceu comigo. Oh, mas o cara tinha quantos quilos? O cara devia ser gigante, né? Meu, eu e o Álvaro, ele é mais baixo que eu, tenho 90, ele deve ter um 83, 84, e ele é fortão. Meu, o cara jogava a gente fora do tatame, a gente parecia que era 2 varas de bambu, assim, sabe? E a gente não mexia 1 centímetro. Não, e aí foi, aí na Rússia, acho que é Ekaterinburg, tem uma luta russa que chama sambo, tá? Igual samba, só que é sambo. É uma luta baseada naquelas técnicas de Krav Maga israelense, com técnicas locais. Cara, era o campeão mundial. Vai eu e ele lutar contra o negro lá, assim, entendeu? Imagina o estrago que foi em cima da gente. Foi numa outra... fomos andar de bobsled, sabe, na Olimpíadas de Inverno. É um trenózinho que não... dentro. Meu, eu quase morri ali dentro. Se você está 120 sentado no chão, num tubo, onde você não tem o controle do negócio, foi assustador aquilo lá. E experiências assim, meu, eu consegui pegar um salmão com as minhas mãos, assim, eu entrei num rio no Alasca, migração do salmão subindo o rio, eu consegui, não pesquei, eu catei o salmão. Não, experiências incríveis, assim, né? Na Mongólia, montar uma tenda nômade junto com os nômades da Mongólia, sabe? Coisas bem, bem malucas, assim. Esses vídeos ainda estão no ar, se você pesquisar aí, por extenso, não com número, não com X no meio, 50por1.com.br, você vai achar o site dele, tem lá a 4ª temporada. Então, tudo isso aí você pode dar uma assistida, assim, ver essas maluquices que a gente fez, assim, né? Oi? Que falhou aqui. O teu áudio não está vindo agora. Desligado. Não, está desligado. Eu vou botar o link para o pessoal, mas aí, me explica melhor. Não podia usar avião, vocês foram só usando o quê? Barco? Como é que vocês atravessaram o continente? Então foi assim, a gente saiu de Londres, a gente atravessou, a gente queria fazer com o navio de cruzeiro bacanudo, né, o Queen Elizabeth e tal. Só que ele tinha saído 4 dias antes da data que a gente estava lá. E aí a gente conseguiu encontrar um navio cargueiro de containers que tinha vaga para pessoas, cabines para passageiro. Tinha 5 cabines. É mais ou menos comum, tem vários navios de carga que tem cabines. Mas assim, é só a cabine, né? Você paga a cabine e a alimentação. Você não tem nada de diversão ali, assim, né? A única coisa que a gente tinha ali era DVDs. Tinha uma biblioteca com uns 200 DVD. Foram 10 noites de viagem. Eu comecei assistindo Godard e terminei com Kung Fu, assim, porque não tinha o que fazer, né? Foi engrandecedor. 10 dias no mar num navio cargueiro, né? O que você vai fazer? Bater papo com os marinheiros? Não tem o que fazer, né? E aí pegamos 3 furacões no Atlântico Norte, né?
3 furacões. Ondas de 12 metros, cara. Ondas de 12 Cara, eu tô metros, passando mal assim. só de imaginar, cara. Eu passo muito mal em barco. Agora, só você falar disso, eu já tô até enjoado aqui. Para eu dormir, a minha cama era encostada na parede. Era uma cama de solteiro encostada na parede, né? Eu fazia rolinho com a toalha para pôr do outro lado, para eu não rolar fora da cama. Porque o navio está indo aqui. Então ele vem a onda, ele sobe, desce, só que ao mesmo tempo ele vira para um lado e vira para o outro. Então você sobe, desce, virando, descendo para o outro. Cara, tinha hora que era um horror, assim, entendeu? E o Álvaro ficou os 2 dias trancado na cabine, que ele não conseguia. Ficou mal mesmo. Assim, o nosso câmera também ficou mal. E Eu tô mal aqui só de escutar a história. Imagina o cara numa situação dessa. Você não passou mal, não? Mas, passei um pouco. Teve os 2 dias que, né, você fica meio assim, eu não vou comer muito aqui, porque garanto que eu vou ficar bem depois disso. Aí, aí teve um dia, a gente podia ir para ponte de comando a hora que quisesse, né, porque você fica amigo de todo mundo ali e tal. Aí um dia eu estava lá na ponte de comando, aí era o suboficial, né, o segundo em comando que estava lá, ele falou, José, vem cá, olha aqui no mapa esse ponto aqui. Aí eu olhei e estava lá, Titanic Point. E estava o pontinho do navio da nossa posição passando ali. Cara, a gente passou exatamente no mesmo lugar que o Titanic afundou. E nos mapas náuticos isso fica marcado ali, assim. Cara, foi Muito maneiro, um cara. negócio Muito muito maneiro doido. mesmo. Assim. É coisa da experiência, né, Aí cara? Você tem umas chegamos nos experiências Estados diferentes, Unidos. né? Chegamos nos Estados Unidos, Filadélfia, fomos de trem para Nova York. E aí em Nova York a gente pegou um motorhome, fomos até Seattle, indo pelo norte, né? Detroit, Dakota do Sul. Aí Seattle pegamos um trem para Vancouver. E Vancouver, aí graças a Deus, pegamos um navio de cruzeiro que ia para o Alasca, descia para o Japão. Então a gente passou na Rússia, naquela cidade que eu adoro falar o nome, Petropavlovsk. Se você... quem jogava o War, né? O War acho que tem Petropavlovsk lá, não tem? Acho que tem. Que não era Vladivostok que tem isso. E um lugar incrível. Vladivostok é um pouco mais ao norte ali. E aí chegamos até o Japão, fizemos o Japão de trem até o sul, né? De Tóquio até o sul, fomos de balsa, né? De barco até a Coreia. Aí Coreia pegamos de novo uma balsa para a China, a Tianjin, que é no litoral, trem para Beijing, trem para... Aí praticamente quase todo o resto foi trem, assim. Foi trem para Ulaanbaatar, na Mongólia, depois para o Lago Baikal, que é na República da Buriátia, aí para Ekaterinburg, depois Moscou. Aí a gente foi para a Finlândia, fizemos a Finlândia depois os países do Báltico, foi lá que a gente andou de bobsled, aí fizemos Copenhague, Suécia, Estocolmo, fizemos Copenhague, Alemanha, Bélgica, França e Inglaterra, foi mais ou menos... E na Europa ali a gente pegou carro, né? Na Europa a gente pegou carro ali. Aí descobri que os Audis não têm aquele controle que limita a 250 velocidades. Essa é para Autobahn, né? Tem os Lá na mais lá. Autobahn na Alemanha, né? É, Senta o cacete lá. cara, 260 ali. Aí o câmera falou para mim: não, para, que não estou ficando bom. Tem que trocar a cueca, tem que trocar a cueca. A câmera estava Para que eu tenho que trocar a inseguro. cueca. Porque o grande problema lá, a estrada é extremamente segura, né? Quando você está liberado, é porque é seguro. O problema é você pegar alguém que não está acostumado com isso e o cara está na faixa do meio a 100 por hora e vem para a esquerda, você entendeu? Assim, aí é um problema, né? É realmente um problema.
Mas, assim, são experiências, assim, muito incríveis, assim, de vida mesmo, né? E, como eu te falei, tudo isso te traz um conhecimento, assim, interno e um conhecimento geral de coisas que te ajudam profissionalmente, né? É uma coisa muito legal. Mas, enfim, depois que eu passei a ter esse tipo de atividades, né? Assim, eu fiz outros documentários, fiz a volta ao mundo pelas 7 Novas Maravilhas em 18 dias também. Isso foi em 2012. Em Muito São bacana. Paulo, Rio de Janeiro, que é o Cristo. Depois fui para o Coliseu, em Roma. Fui para o Petra, na Jordânia. Taj Mahal, na Índia. Taj Mahal, na Índia. Muralhas da China. Chichen Itza, no México. E Machu Picchu. Em 18 dias também, cara. Foi uma pauleira, assim. E é muito legal, é muito legal. Sou muito agradecido por ter tido essas oportunidades, assim, né? Que não são as últimas, porque eu tenho mais algumas maluquices para fazer em termos de viagem, de exploração. Então, enfim. Tem esse meu lado Porque maluco aqui tem. que Não, não é não maluco. Eu para, acho que né? é questão de focar justamente nessa coisa de ter as experiências, né? É uma coisa que eu tenho escutado mais amigos falando sobre isso, né? De, poxa, cansei de fazer, por exemplo, viagens com o intuito de, sei lá, só ficar comprando bagulho, fazer aquelas viagens tipo a clichê, né? E ter experiências, né? Ter experiências, né? Fazer alguma coisa diferente que poucas pessoas fazem, ou que é menos comum, que a gente ouve menos falar. E é isso, né? Eu acho que é por aí, né? Coisa do estilo de vida, né? Isso é muito É, bacana. eu, graças a Deus, assim, ou a qualquer força, né, interior, eu decidi que eu viveria a vida plenamente dentro das minhas possibilidades físicas, financeiras, tal, mas eu jamais ia me esfolar, sabe? A maior parte das... Todo mundo, quase assim, né? A gente escuta quase todo mundo falar assim, não, vou juntar muita grana, não sei o quê, quando me aposentar, vou viajar o mundo, vou fazer o quê. Quando você conseguir se aposentar, Ela não né, viaja, ela não faz isso. você possivelmente não está com a grana que você precisa para É. viver do jeito que você imaginava, ou não está com a saúde, né? Não está com a saúde adequada para fazer isso. Eu não sei se eu conseguiria, eu acho que sim, né? Mas num ritmo diferente, fazer várias dessas coisas que eu fiz, principalmente de bike, né? Com a minha idade, hoje eu estou com 62. Dá para fazer, não estou mal de saúde, nada. Mas as coisas são melhores feitas no melhor né, da sua forma, assim. E então eu decidi, eu falei, eu vou viver o máximo que eu puder, né, aproveitar, e quando eu tiver na hora de aposentar, aí eu fico trabalhando no escritório. Então, Trabalhar, dar não é assim, consultoria, as fazer pessoas. aquelas coisas. É, e, então, assim, são opções, nem todo mundo consegue ter essas possibilidades, mas também eu fui atrás de tudo isso, né? Eu não fiquei esperando, assim. Eu podia optar por ganhar muita grana, acumular muito e fazer isso depois, né? Ou ir fazendo ao longo, né? Então, enfim, foi uma opção minha, mas eu incentivo, olha, pessoal, a vida é curta, né? O tempo, né? Você tem o tempo, 1440 minutos todos os dias da sua vida, mas a gente nunca usa ele como deveria, né? A gente sempre se lamenta de não ter usado. Eu já digo assim, eu usei o meu tempo bem, né? Assim, tento usar com esse equilíbrio, né? Com esse equilíbrio. E o importante é dar o primeiro passo, cara. Depois que você é picado pelo bicho da aventura, da viagem, do conhecimento, né? do descobrimento, é muito viciante, é muito viciante, muito viciante. Então, só finalizando para falar de viagem ainda, a minha primeira Uhum. aventura, né, tudo isso aí é viagens de aventura praticamente, foi em 2002. A gente estava no auge da tecnologia, eu escrevendo meus livros da tecnologia. Eu morava em Rio Preto, estava com 2 amigos que são pilotos. Um era piloto da TAM na época e o outro era piloto privado.
E eles estavam falando, pô, em outubro vai ter a feira de Oshkosh lá nos Estados Unidos, que é um lugar lá perto de Chicago, que tem uma feira anual, o mundo inteiro da aviação vai para lá, né? Então você encontra aqueles aviões de guerra, tudo, assim, aviões experimentais, é a Disneylândia de quem gosta de avião. E eu falei, nossa, caramba, legal, vamos então. A gente ia pegando American Airlines ou qualquer outra companhia aérea. E aí um deles teve a infeliz ideia de falar assim, puxa, mas seria legal a gente ir voando, né, com o avião para lá. Aí falou, lógico que é, né? Aí eu, como sou curioso, né, pergunto assim, vem cá, quanto custa um avião, Cessna, esses pequenos, né? Eu estou falando qualquer número agora, deve estar desatualizado, mas na época era mais ou menos assim. Um monomotor, o Cessna 172, você encontra aí por entre 50 e 100 mil dólares, tal. E já um bimotor você vai comprar entre um Seneca, por exemplo, você vai comprar entre 80 e 150 mil dólares, tal. Falei, tá. Aí eu perguntei, e quanto gasta de gasolina, né? Isso aí. Quanto que consome? Isso aí deve consumir 60 litros por hora. Quanto custa um litro de... custa tanto. Aí eu fiz as continhas. Falei, bem, então, eu preciso, para a gente ir, a gente precisa ter 100 mil dólares para o avião, sei lá, 20 mil dólares para combustível, são 30 dias de viagem. Eu fiz uns cálculos lá e cheguei num número aproximadamente. Falei, tá bom. Falei, cara, isso é legal, hein? Isso é muito legal. Eu preciso de 3 coisas para fazer isso. Eu preciso ter um piloto, que eu não sabia pilotar, preciso ter um piloto, preciso ter um avião e preciso ter a grana para pagar as despesas da viagem. Bem, 1/3 dos meus problemas estão resolvidos. Eu tenho 2 pilotos já aqui, assim, né? Então, isso eu tenho. Eu só preciso do avião e da grana. Aí eu fui atrás, comecei a elaborar. Naquela época, a Microsoft estava para lançar o Flight Simulator 2002. Então, eu bati lá na porta da Microsoft com a ideia, falei, olha, vamos fazer essa viagem para os Estados Unidos. Que tal vocês patrocinarem com o Flight Simulator? Eu disponibilizo a rota do avião, as pessoas vão poder acompanhar todos os lugares. Bem, vendi a ideia para a Microsoft, eles toparam com uma parte da grana ali. Falei, ótimo, agora só falta os outros 80% aqui. Aí eu cheguei, aí fui na Intel, bati na Intel, bati na Dell, na Shell, falei, gasolina, preciso arranjar gasolina. Bati na Shell, mas na cara dura, assim, eu fui com o projetinho bem apresentado. O que o gerente de marketing da Shell consegui falar, apresentei a ideia, o cara adorou, ele falou, olha, eu consigo te bancar a gasolina até tal lugar, depois de lá eu não tenho mais controle, né? Mas assim, já estava metade da gasolina garantida ali, assim, né? Bem, eu sei que, olha, fui, por exemplo, ótimo, falei, agora já tenho piloto, já tenho dinheiro, falta o avião. Nessa do avião, eu cheguei para um conhecido meu que tinha uma distribuidora de informática, de produtos de informática, falei com ele, falei, estou precisando de uma cota de, sei lá, 10 mil dólares, assim, você topa, tal, eu ponho propaganda, né? O cara olhou para mim e ele falou, eu não vou te patrocinar, mas já que você está procurando um avião, eu estou querendo comprar um avião faz tempo. Então faz o seguinte, acha um avião, eu compro, nesse meio tempo eu vou tirar brevê, eu quero ir junto nessa viagem. Cara, surgiu assim. Maluco aí, arrumou outro maluco que gostou da tua Não ideia. é maluco? Total. Exatamente. Então, chegou no momento, eu tinha o piloto, tinha o dinheiro e tinha o avião. Só que aconteceu as coisas, né? O inferno sempre está mais próximo do que a gente imagina, né? E por N motivos, assim, mas só vou resumir, no final das contas, um piloto, que era o da TAM, a mulher dele engravidou, ele falou, olha, eu não vou poder ir, né? Daqui 6 meses, ela vai estar quase eu não vou arriscar estar fora, e ela vai estar já no período de 8 meses e tal. Falei, legal, me avisou. O outro piloto, cara, ele se amarelou, ele desistiu, sim, praticamente 2 meses antes da data. O cara que era o dono do avião ficou inseguro de deixar um outro
piloto pilotar o avião dele e tirou o avião. Assim, então, faltava 2 meses para a viagem, eu perdi piloto e perdi avião. Mas aí tem aquelas coisas da teia da vida. Um cara leu uma matéria no estado de Minas falando da nossa viagem futura, né, brasileiros farão a volta das Américas. Ele me mandou um e-mail parabenizando, falou: na hora que vocês forem decolar, a gente faz uma revoada, eu pego uns 5 amigos com o avião, a gente decola junto para, né, prestigiar, não sei o que e tal. Eu peguei, liguei para ele, ele morava em Campinas, falei: Dilon, eu estou indo para São Paulo semana que vem, vamos tomar um café? Vamos. Eu tinha convidado ele, inclusive, falei: a gente tem uns trechos da viagem que tem lugar no avião, se você quiser fazer como convidado, sem custo, nada, né? Assim, já convidei, a gente se deu muito bem. Assim. Ele falou: tá bom, aceito, que bacana. Tal. Aí, quando eu cheguei para tomar o café com ele, falei assim: Dilon, vem cá. Ó, essa coisa de fazer viagem monomotor, assim, pô, você tem um bimotor, assim, por que a gente não faz com o seu avião? Ele falou: mas como assim, Ramalho? Eu falei: não, vou fazer com o seu avião, você pilota, né, as despesas estão pagas. Ele falou: cara, eu preciso pensar aqui, mas eu adorei a ideia. Foram 4 dias de terror na minha vida, assim, até ele me ligar. Falei: cara, eu vou conseguir arranjar o tempo para fazer isso. Só que eu tenho que partir daqui 1 mês só, não posso. 1 mês depois do que você falou. Mudei todo o processo da viagem, a gente só passamos por Oshkosh, não ficamos lá, e fizemos uma viagem maior, Volta das Américas. Então, foi um negócio assim, inacreditável. Mas quanto tempo demorou para sair daí e chegar até os Estados Unidos? Porque então, esse aviãozinho tem que ir parando, assim, é pinga-pinga, né? Sim, tem 4 horas e meia, o Seneca 2 tinha 4 horas e meia de autonomia, e então a cada 4 horas, né, um pouco menos do que isso, ele tinha que pousar para reabastecer. 4 horas e meia no talo, né, assim. Então, a rota, muito resumida, porque a gente saiu de São Paulo, nós fomos até o Alasca, do Alasca a gente desceu até o Ushuaia e voltou. Isso tudo deu 47 dias ou 42 dias, tá? Tudo, sim, é pegar o seu carro e falar: vamos viajar. Cara, Só que vou era um viajar, voltar ali, aviãozinho. dá um pulo ali no Alasca e já volto. Né? Exatamente. Mas aí foi daqui para. A gente saiu de São Paulo, fomos para Brasília, Teresina, fomos para o Pará, depois para Macapá, aí fomos para o Caribe, ali passamos em 3 ou 4 ilhas, entramos por Miami, e de Miami a gente foi para a cidade do Elvis Presley, meu Deus, deu branco agora. Nossa, me deu branco agora. Mas enfim, Memphis, a gente foi subir, cruzando os Estados Unidos, passando por. Isso, exatamente. E aí a gente passou por Denver, enfim, chegamos em Seattle, subimos para o Canadá, Vancouver, Ketchikan e até Juneau, e aí voltamos pela América Central, né, descemos até o Ushuaia e voltamos, assim, mas foi incrível. Essa tem histórias assim Tudo inacreditáveis. certo ou teve Assim, né? algum perrengue assim? Um gato dizem que tem 7 vidas, não é isso? Nessa viagem eu gastei 2 das minhas 7, assim, sabe? Na minha lista lá eu tenho plena consciência que eu tenho 5, só não tenho mais 7. E enfim, deu um problema numa das hélices do. Eu não vou entrar em detalhe, mas na hélice, se você olhar no avião, ela tem um cone bem no centro dela. Esse cone ele quebrou em voo e uma peça soltou ali, assim. Aquilo ali podia ter derrubado o avião, podia ter entrado na cabine a peça e matado a gente ali, ou no ar, ou enfim. Ali foi uma situação complicadíssima, assim. O nosso avião não tinha de-ice nas asas, né? Então, lugar de gelo. O que derruba um avião, uma das coisas que derruba o avião, é gelo nas asas. Porque aí você tira a geometria que faz o avião voar.
quando acumula gelo, se você perde aquela geometria, né, da asa do avião, que ela que não dá para fazer, ela é plana por baixo e ondulada em cima, ele não tem sustentação. Então a gente chegou em Seattle na volta, assim, no limite, assim. E teve coisas engraçadas, né? Quando a gente chegou em Miami, a gente pousou no Miami regional, né? Não no grande, né? No aeroporto grande, que é de aviação executiva. Aí nós chegamos, paramos, assim, a gente tinha que ir com os passaportes, né? E com mala para fazer a alfândega, a imigração ali, né? Na hora que a gente saiu do avião e a gente estava andando, né? Parou daquelas 4 Suburban, sabe, assim, da Chevrolet, daqueles Men in Black, assim. Pararam assim, eu falei, Dilon, o que aconteceu? Eu falei, não sei. Parou uma do lado do nosso avião, outra perto da gente. Eu falei, cara, eles vão prender a gente. Traficante aqui, da assim, Colômbia, alguma coisa assim. Gente... Com certeza, né? Aí a gente entrou, os caras só assim, né? Olhando pra gente, a gente entrou lá, que deu o passaporte lá, assim. O cara veio, olhou pra gente, então, põe as malas aqui. Estão vindo da onde? A gente tinha vindo das Bahamas, né? Aí eu falei, eu sou muito curioso. Eu falei, desculpa perguntar, aconteceu algum evento aqui? Ele falou, não, o vice-presidente acho que era da Guatemala, está chegando aí, então eles estão fazendo a segurança. Nós quase desmaiamos, cara, porque foi muita coincidência, assim, sabe? Foi muita coincidência. E teve, aí quando a gente chegou em Ranger alguma coisa no Canadá, subindo, era um avião, era um aeroporto internacional regional. A gente chegou lá às 7 horas da noite, o cara chegou, eles tinham um plano de voo, eles sabiam que a gente ia chegar, né? Ele falou, na hora que a gente chegou lá, ele falou, cara, eu não tenho os carimbos aqui para carimbar seu passaporte. Você espera um pouco aí. Aí o cara saiu do aeroporto, foi até a casa dele para buscar os carimbos para bater no nosso passaporte. Que comédia! Foi coisas muito... E tem um monte de histórias engraçadas. Na Guiana Francesa, na hora que a gente chegou, na hora de sair o avião, um pouco antes de sair, chegou um da KLM, né, era da Holanda, mas estava na Guiana Francesa. Desculpa, estou falando besteira, estava no Suriname. E aí a gente fez os procedimentos, plano de voo. Aí na hora que eu estava entrando, a gente estava para entrar no avião, veio um cara fardado, assim, com aquelas 500 mil medalhinhas penduradas aqui, assim, né? Eu falei, nossa, o cara deve ser o marechal do ar aqui. Aí o cara veio e falou assim, vocês já espirraram o spray anti-mosquito no porta-mala do avião? Eu falei, spray anti-mosquito no porta-mala do avião? Eu falei, não. Ele falou, se vocês não fazem isso, vocês estão em violação do código 2540, de não sei o quê, nós vamos ter que reter vocês até que a situação esteja... Eu falei, cara, o cara está querendo grana. Eu falei, tá, e como não fomos avisados sobre esse procedimento, como isso pode ser corrigido? Aí o cara tira uma bisnaguinha do bolso, assim, escrito KLM, que devia ser daquele avião que tinha pousado. Ele falou, eu posso aqui, em caráter muito excepcional, vender para vocês por, sei lá, $20, o que eu quero, e eu espirro para vocês aqui. Aí ele foi lá, espirrou. E você já andando de avião, às vezes a comissária passa, né, espirrando aquele negócio assim, então era a mesma coisa, só que aí o cara espirrou, tal, pegou a graninha dele lá e falei, peraí, dá o potinho aqui, dá a bisnaguinha para mim, que eu comprei isso daqui seu. E pôs no avião, porque eu peguei de raiva mesmo, né? E aí a gente chegou na Guatemala, pousamos, veio um cara lá, na hora de chegar, não, na hora de partir de novo. Eu sou aqui da Regional de Aviação, de não sei o que e tal, queria saber se vocês já passaram spray dentro do avião. Com o mesmo tirei papinho? O bisnaguinha, tá aqui, papinho. Ó. Acabamos de passar. Só que o cara, ó, desculpa, mas o cara, ó,
Ele não esperava. Assim, entendeu? Aí eu falei, tá aqui, eu já espirrei antes de partir. Quer que eu espirro de novo? Ele, sem graça, falou, não, não é necessário. Então, a gente se divertiu muito. Muito bom, muito bom. Mas é isso, Gabriel, assim, a vida é cheia de aventuras, né? A gente é a somatória de histórias que a gente tem, né? Eu acho que as pessoas que estão assistindo assim deviam considerar, né? Quanto mais história você tem, né? Mais você viveu, mais você teve oportunidade de compartilhar ou viver experiências, né? E mais E interessante você fica no meu como caso foi pessoa, né? essas viagens malucas, total, sabe? Assim, o que eu falei, né? Toda viagem que eu faço, eu volto menor, né? Porque você se sente tão pequeno, né? Você algumas vezes você pode ser arrogante para algumas coisas, mas quando você vê as pessoas, né, sabe assim, e você normalmente aprende as coisas mais importantes das pessoas mais humildes, né? Eu estava, uma outra viagem, eu estava na África fazendo um safari numa tribo Maasai e aí tinha uns americanos, né, na excursão. E um deles todo prepotente, falando assim, nossa, eu não sei como é que eles conseguem viver assim, não sei o quê, desse jeito, assim, é uma ignorância muito grande e tal. Eu virei para ele, eu fiquei puto da vida, assim, né? Eu virei para ele e falei, olha, a ignorância dele pode salvar a sua vida aqui. Que se você ficar 1 hora sozinho aqui no meio, você vai ser morto. Você vai morrer, ou picado, ou comido, ou de sede. E esse cara aqui tem todo o conhecimento que você nunca vai ter na vida para viver aqui. O cara ficou quieto, assim, sabe? Então, assim, é aproveitar essas experiências, Uhum. assim, esses ensinamentos, né? Que você vê ao vivo acontecendo ali, que eu acho que é engrandecedor, assim. Ramalho, só tenho te agradecer pelas suas histórias. A gente poderia continuar aqui mais horas e horas e horas e horas, mas, poxa, é um Ah, não, prazerzaço enorme. Eu acho que essas histórias, o pessoal vai nossa, quanto adorar deu? essas Já 1 hora e histórias todas. 40. 1 hora e 40 já. E é isso. Eu queria te agradecer E, enormemente pela sua disponibilidade e a simplicidade que você conta essas histórias que inacreditáveis mesmo. Muita história muito bacana. é muita maluquice, eu acho, no fundo. Mas é autêntico, assim, né? Eu acho que a gente pode ter esse mesmo nível de experiência na nossa cidade, né? Olhando as pessoas de uma outra forma, procurando conhecer. Normalmente tem gente que visita e fala de alguma coisa do Rio de Janeiro que você não conhece, né? Porque a pessoa se interessou, né? Então, isso acontecia muito. Eu chegava em algum lugar, falava de algo que eu tinha lido antes, que eu queria visitar, e a pessoa não conhecia. Então, eu acabava, de alguma forma, impactando também a pessoa, né? Ela aproveitou alguma coisa ali da minha passagem, né? E com a tribo Maasai eu fiz uma maluquice, essa foi uma maluquice legal. Eu falei, meu, todo mundo visita essas tribos, tira foto, selfie, os caras nunca viram uma foto deles na impressa. Eu levei uma impressorinha portátil da HP, tirei foto da tribo inteira, pus em cima do capô do Land Rover lá, descarreguei o cartão, imprimi foto da tribo inteira e dei para eles, cara. Eu tenho até um videozinho, depois eu te mando para você ver assim. A cara deles, quando eles tiveram a foto na mão, eu tenho certeza que hoje essa foto ainda tá com eles lá, sabe? Que é algo que a gente deixou algo, né? A Uhum. gente não só tirou, né? A gente não só tirou, a gente compartilhou, né? Então, essa foi uma experiência para mim, assim, naqueles top 10, assim, na hora de eu morrer, essa é uma das 10 que eu vou lembrar, assim, sabe? Então, É mas é isso aí. isso, gente. Obrigado. Assim, acho que a gente caminhar aqui para finalizar. E eu agradeço, Gabriel, essa possibilidade de estar compartilhando isso, revivendo momentos, né, que a gente teve também há Uhum. muito tempo, assim, né? E isso é muito legal. A tua ligação para mim, convidando, eu fiquei muito feliz mesmo.
Que hoje, Não podia no faltar. mundo onde ninguém se fala ao vivo, é só teclar, se irritam se você escreve 3 linhas, porque tem que ter escrito só 2. É muito bom estar compartilhando com todos aqui, né? É isso aí. Ramalho, um grande abraço. Obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Um abração para vocês. Até mais. O Clube do Hardware é um dos mais antigos, mais conhecidos e maiores sites sobre tecnologia do Brasil. Estamos no ar desde 1996. Não deixe de acessar e se cadastrar em clubedohardware.com.br. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal.